Boa noite, igreja. Graça e paz seja sobre a vida de vocês e da sua família. Amém? Tá todo mundo feliz aqui que está na casa de Deus? Amém. Então vira para o irmão e fala: Deus está cuidando de tudo. Amém? Vamos tomar posse dessa palavra, amém? Então vamos lá. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Mateus 11. Nós vamos ler do verso 28 a 30. Ele diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, igreja, às vezes hoje você chegou aqui se sentindo cansado, sobrecarregado, e Deus está te falando nessa noite que Ele está aqui de braços abertos para te receber. Hoje é um momento único da gente entregar a nossa vida para Deus, os nossos pedidos, nos derramar mesmo na presença do Senhor, mostrar para Ele as nossas fraquezas e entregar o controle da nossa vida nas nossas mãos, nas mãos dEle, né? Não importa o que a gente esteja passando, Deus está conosco. Amém? Então, nessa noite eu quero convidar todo mundo a ficar de pé, enquanto a equipe de louvor se posiciona. Pedir para você colocar a mão no seu coração, abrir o seu coração mesmo para Deus, apresentar para Ele tudo aquilo que você está sentindo de dificuldade, de angústia, os medos. Ele conhece tudo. Ele conhece cada um que está aqui pelo nome. E nós acreditamos que Ele é fiel e Ele pode fazer o que Ele quiser nas nossas vidas. Ó Deus, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, com o coração aberto. Queremos, Senhor, que o Senhor habite verdadeiramente no nosso coração, Senhor. Faça morada, Deus, na nossa vida. Tome, Senhor, o controle das nossas dificuldades, da nossa vida. Trabalha, Senhor, na nossa mente, para que tudo aquilo, Senhor, que nós acreditamos caia por terra. Que os nossos olhos, Senhor, sejam revelados e abertos para a Tua verdade, Senhor. Que nessa noite tudo aquilo aqui que nós formos ouvir, Senhor, possa entrar no nosso coração e fazer morada, Deus. Que toda a distração, Senhor, que tudo aquilo que nos impede, Senhor, de acreditar, de Te escutar, Senhor, caia por terra e não esteja presente neste culto, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, uma boa noite, graça e paz. Uma boa noite para quem está acompanhando de casa. Eu sempre falo aqui que é um privilégio poder estar aqui, né, poder trazer uma palavra, poder compartilhar com os irmãos. E hoje não é diferente. Eu queria, né, continuar nesse espírito de oração, né, e orar, interceder, clamar pelos nossos irmãos que não puderam estar com a gente aqui hoje, né. Eu cito aí o pastor Bruno, que está em casa, né, está se recuperando, a dona Isabel também, que o pastor Pedro falou que está em casa se recuperando. Então fica aqui, né, a nossa oração, nossa intercessão pela vida e pelo restabelecimento, né, não só deles, né, mas de todos os irmãos que estão aí com alguma enfermidade. Amém? E eu queria falar um pouquinho, né, que eu falei, né, que o pastor Bruno tá enfermo, está em casa, e ontem ele me mandou uma mensagem, né, não era para eu estar aqui hoje, eu ia, né, compartilhar um pouquinho mais à frente aí, daqui 2 semanas, e de repente ele, né, me surpreendeu, né, mas eu estou falando isso, né, agora no começo, porque isso também tem a ver com a pregação de hoje, né, tem a ver com a mensagem, né, que eu acabei de ter que, como se diz, acelerar, né? Mas tem a ver, né, com isso, com essas coisas assim que nos tira da nossa zona de conforto, né? Porque sempre
né, a gente sabe, sabia a data, né, que eu ia vir, a gente se prepara, né, e hoje eu estou fazendo de uma forma nova, de uma forma diferente. Então, eu queria, né, deixar isso aqui logo no início, né, e desenvolver isso também ao longo do que eu for compartilhar com os irmãos. Amém? Eu queria convidar os irmãos para abrir, então, no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 11. Jeremias 48, 11. Irmãos, aqui, então, o profeta Jeremias, ele está trazendo uma palavra do Senhor para algumas nações, né? No capítulo 48, especificamente, que é o que nós vamos ver aqui, é para Moabe, né? Para a nação de Moabe, dos moabitas, e alguns capítulos antes e os capítulos posteriores para outros povos. Mas aqui, em específico, ele está falando para a nação de Moabe. Então, ele está trazendo a palavra do Senhor, ele está trazendo algumas sentenças da parte do Senhor. Olha o que o texto diz. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como vinho deixado com seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio. Por isso, o seu sabor permanece o mesmo, e o seu cheiro não mudou. Amém? Então, olha o que Deus está falando sobre a nação de Moabe, né? Ele trazendo juízo sobre a nação de Moabe. Ele está falando, né, que desde sempre ela teve tranquila. Ela teve na sua comodidade. Ela não foi mudada de lugar. Ela esteve sempre nesse lugar de conforto. E ele compara a nação de Moabe, então, com vinho. Né? Por que com vinho? Porque naquela época, né, e eu não sei se hoje, eu imagino que tenha, né, a tecnologia às vezes tenha mudado alguma coisa, mas o que acontecia? Né, as uvas elas eram prensadas, né, a gente sabe disso, no lagar, e ali tinha o suco bruto, né, o suco da uva com os sedimentos todos. Né, e aquilo ali ficava, então, em determinado lugar, sedimentando, fermentando, né, para ser transformado em vinho. E ele faz essa comparação, ele fala que ela foi deixada confortável e ela não foi mudada de vasilha para vasilha. Por quê? Porque a purificação, ela se dava nisso, né, de pegar de uma vasilha e jogar em outra, né, e aí pegava aquele sedimento e aquele sedimento era descartado. Por quê? Porque aquele sedimento, ele poderia estragar o vinho. Poderia não, ele iria estragar o vinho. É o que a palavra fala aqui, porque que o sabor permaneceu o mesmo e o seu cheiro não mudou. E a gente vê, né, que o que Deus continuou falando não foi bom. O que ele continuou falando sobre Moabe não foi bom. Quer dizer, esse cheiro, né, da nação, né, nas narinas do Senhor não era um cheiro bom. Por causa disso, por causa desse sedimento, desse conformismo, desse conforto que a nação de Moabe ela estava. E aí, essa noite, eu que não entendo nada de vinho, eu vou arriscar falar um pouquinho sobre vinho para nós, né? A gente tentar tirar algumas lições aí sobre vinho. Então, o que a gente vê, né, sobre a nação de Moabe era isso. A gente vê esse conforto, a gente vê essa falta de movimento, né, esse movimento que era necessário para poder ter, né, um vinho bom, um vinho de qualidade. Né, que faltou ali trabalho. Né? A gente pode dizer que faltou estresse, né? Precisava de um estresse, algo acontecer, né? Precisava que algo acontecesse, né? Para esse vinho, né, ser melhorado. E a gente vê que não foi isso que aconteceu. Ou seja, a nação de Moabe ela não produziu nada que fosse bom. Né? Essa falta de trabalho, essa falta de processo, não produziu nada bom como resultado. Né? Então, o propósito, né, da gente poder refletir hoje nessa mensagem é a gente poder, né, é um propósito meio ousado, né? É a gente poder olhar para os propósitos de Deus para a nossa vida, dos processos de Deus na nossa vida, com um olhar diferente. Né? É uma proposta ousada hoje, a gente sair daqui olhando diferente os processos de Deus sobre as nossas vidas, olhando diferente as adversidades que a gente enfrenta, as provações que a gente enfrenta. Amém? Então, nós falamos sobre esse vinho, né? Esse vinho que não era bom, né? Um vinho que não teve qualidade.
Então, como é que é um vinho que tem qualidade? Né? Aí eu fui fazer algumas pesquisas de Google mesmo, a respeito de um vinho de qualidade. Né? Acho que eu passei aqui. E como que a gente, então, quando vai falar de vinho de qualidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o vinho do Porto. Né? Acho que quase a totalidade da gente aqui deve ter ouvido falar pelo menos uma vez do vinho do Porto, como um vinho, né, de uma qualidade superior. Né? Algo que é caro, que às vezes é mais difícil de ser achado, não é verdade? E nesse vinho do Porto, a gente também, algumas vezes, a gente vê falar de safras especiais de vinho. Né? E geralmente a safra está associada com um ano, né? O ano que aquele vinho foi produzido. Né? Então está tudo associado. E aí, como que a gente imagina então que às vezes vem uma safra especial de um vinho? Aí eu fiquei meditando, né? E a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma condição perfeita. Né? Uma condição perfeita para esse vinho ter essa safra especial, né? Uma condição perfeita naquele ano. Então a gente imagina temperatura na medida certa, a gente imagina chuva na medida certa, a gente imagina nutriente na medida certa, né? Tudo aquilo ali de condição perfeita. A gente imagina um terreno, né? Um terreno planinho, né? A gente imagina um solo perfeito ali, né? Um solo fofinho, sem pedra, sem nada, para a gente poder ter esse vinho de qualidade, essa safra especial. A gente imagina que a videira, então, ela teve tranquilidade no processo, ela não foi estressada no processo, e aí ela produziu, né, esse vinho de safra excelente, né, de safra superior, esse vinho que é raríssimo, é caro. A primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas aí quando a gente vai ver um pouquinho mais sobre vinho, a gente vê que isso é um engano. Que isso é um engano que a gente tem. Né? A gente tem a tendência de pensar dessa forma. Né? E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, lá fala, né, Paulo fala, né, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Né? E a gente vê que muita coisa com Deus é o contrário. Né? E o vinho a gente vai ver que é assim também. Né? Não é como a gente imagina que seja essa safra boa. Então, falando sobre o vinho do Porto, né? O vinho do Porto ele é produzido na região norte de Portugal. Né? Então, igual eu falei, a gente tentando imaginar aquela condição perfeita, a gente vai imaginar que essa região é uma região planinha, bonita. Né? Eu até tentei trazer os artigos aqui para a gente poder projetar, mas não deu certo. E aí eu vou ler então para os irmãos, depois quem quiser eu passo a referência do artigo. Olha o que esse artigo fala sobre essa região de Portugal, da onde vem esse vinho que todos nós conhecemos como um vinho de qualidade. Olha o que esse artigo fala. Depois, igual eu falei, quem quiser eu passo a referência. A região chama Douro, lá em Portugal. A individualidade do Douro deve-se à sua localização, sendo a grande influência que exercem as serras do Marão e de Montemuro, ou seja, está entre serras, né? A gente já vê que já não é uma região planinha, não é uma coisa muito favorável. E essa serra ela serve como barreira à penetração dos ventos úmidos do oeste. Então, essa serra já segura a umidade que viria para a videira, né? Para a plantação. Então, ela fica situada em vales profundos, protegidos por montanhas. E olha o que fala a respeito do clima dessa região. A região caracteriza-se por invernos muito frios e verões muito quentes e secos. E aí o artigo continuou falando sobre essa região. Então a gente já vê que já tem algo interessante, né? A gente já vê que não é como a gente pensou. Né? Esse vinho especial que a gente conhece como vinho do Porto já não é, né, de uma região, né, que parece ali o Jardim do Éden, né, como se diz. Uma região bonitinha, perfeita. Eu ia projetar as imagens, mas não deu certo. A gente vê que é uma região montanhosa, a gente vê que o solo tem muita pedra, né, e é uma região seca, a gente vê que é árido, aonde é essa região, e produz esse vinho do Porto. Produz esse vinho que a gente conhece como um vinho bom. E aí eu fui buscar também, né, como eu tinha falado no começo, existem, além do vinho do Porto já ser especial, existem safras do vinho do Porto que são ainda mais especiais.
né? E aí eu fui buscar um artigo que falava quais são essas safras, né? O que aconteceu? E aí eu achei um artigo que lista o top 5 das safras, né? Dos anos dessas safras que foram especiais. E aí no artigo coloca a safra de 1927 em primeiro lugar e coloca a safra de 2017 em segundo lugar. Mas eu estava lendo, tem uma controvérsia aí, porque diz que em alguns aspectos a de 1927 foi superior, em outros aspectos a de 2017 foi superior, mas o fato é que essas foram as campeãs, né, as mais especiais do vinho do Porto. E aí eu fiquei curioso, porque, né, Deus comparou Moabe com vinho, né, e nós estamos falando de vinho, e a gente já viu que o vinho ele não é produzido, o vinho bom não é produzido no ambiente perfeito, né? E eu fui buscar então o que aconteceu nessa safra de 2017. Né, eu tenho um artigo também, quem quiser eu passo o artigo que fala desse top 5, né, dos vinhos, e olha o que aconteceu, eu achei um relatório que fala sobre o que aconteceu no ano de 2017 nessa região do Douro. E o artigo, ele começa falando que foi um ano muito quente e seco, em que a colheita ela foi antecipada de uma forma que nunca tinha sido antecipada, que eles não tinham recordação de como essa safra foi precoce. E foi um ano muito seco. E aí o artigo continua falando que o inverno também foi muito rigoroso, ou seja, né, além da região já ter essa característica, esse ano foi ainda pior. Né, a gente olhando da característica da produção, esse ano foi ainda pior. Foi um ano mais estressante ainda para a videira. E isso tudo é muito interessante. Então, o que aconteceu? O que acontece, na verdade? Né? Deus trabalhando como o nosso agricultor. Né? A palavra de Deus diz lá em João que ele é o nosso agricultor. E o que aconteceu? O que acontece com a videira? O estresse que a videira passa nesses momentos críticos, a adversidade que ela passa, força a videira a trabalhar mais. Força a videira a aprofundar ainda mais as raízes. Né? E ela aprofundando mais as raízes, ela nessa ânsia, nesse desespero, né, por estar passando essa adversidade, ela consegue acessar solos que ela nunca antes acessou. Ela consegue acessar nutrientes que ela nunca acessou, ela consegue acessar minerais que estavam mais fundo que ela nunca acessou, e ela consegue acessar a água. Uma água que, com certeza, é muito mais pura do que qualquer outra água que ela pode ter alcançado. Né? Então, a nossa vida, irmãos, ela não é diferente. Né? A nossa vida ela não é diferente. Né? Se a gente ficar sempre no conforto, né? Na nossa zona de conforto, se a gente ficar sempre nesse conformismo, né? O que a palavra de Deus diz é que o sedimento pode estragar o nosso vinho. Né? Esse sedimento pode nos deixar com um sabor diferente, pode nos deixar com um aroma diferente, né? E não é isso que Deus tem para a nossa vida. Né? E com isso, a gente olhar, então, como eu falei no início, né, que é uma proposta ousada, a gente olhar as adversidades que a gente enfrenta, a gente olhar as dificuldades que a gente enfrenta, as provações que a gente enfrenta com um olhar diferente. Porque se a gente for imaginar uma árvore, e esse experimento ele já foi feito, né, uma árvore com condições perfeitas, né, de clima, condição perfeita de água, condição perfeita de irrigação, de nutriente, né, ou seja, aquele tranquilo e favorável, ela pode acontecer duas coisas com essa árvore e assim também é a nossa vida. Né? Nessa condição perfeita, pode acontecer duas coisas. Uma é menos comum. Né? A primeira que eu vou citar é menos comum. A árvore, ela vai produzir. Ela vai produzir, porque ela está na condição perfeita, ela foi irrigada. Só que o que pode acontecer? Ela pode produzir além do esperado, ela pode produzir além do que ela dá conta de suportar. Né? Ela pode não suportar o peso das frutas. Né? Por quê? Porque ela precisa
ela precisa de outros elementos. Não é só do conforto, ela precisa de outros elementos. E um desses elementos que a árvore precisa são os ventos, né? A tempestade, né? É necessário. Né? Onde eu trabalho tem uma mangueira e todo ano eu observo. Começa a nascer os frutos, sempre vem uma tempestade que derruba grande parte daqueles frutos. Eu falo, nossa, mas foi quase tudo embora. Mas Deus sabe o que faz. Né? Deus sabe o que faz. Quem sabe aquela árvore não suportava. Quem sabe aqueles galhos quebravam, aquele fruto cai no chão, aquele fruto se perde. E aí adiantou, né, produzir muito? Não adiantou produzir muito. Aquilo não cumpriu o seu propósito. Então, uma das coisas que pode acontecer nessas condições perfeitas é produzir, mas produzir de uma forma que não cumpra o seu propósito, de uma forma que não agrade, né, ao agricultor. E outra coisa que acontece, que é o mais comum, né, trazendo isso para a nossa vida, é, né, nós nessas condições perfeitas, né, no nosso conforto, na nossa zona de conforto, no nosso comodismo, a gente se tornar cada vez mais autossuficiente, né, que aí é outro aspecto. Né, a gente perder a nossa intensidade, né, isso é mais comum de acontecer, né, quando a gente está na nossa zona de conforto. A gente pode observar que a gente já não ora mais com a mesma intensidade, está tudo perfeito, está tudo tranquilo, né? E aí a gente já não procura Deus como a gente tem que procurar, né? A gente simplesmente vai esfriando, né? A gente vai ficando morno, né? E a gente sabe o que a palavra de Deus fala sobre ficar morno, né? E isso é muito perigoso. A gente pode chegar a tal ponto da gente esquecer da dependência de Deus. E eu vou confessar para os irmãos que há um tempo atrás eu percebi isso na minha vida. Assim, eu falei, nossa, mas está tudo tranquilo, está tudo tão bom, tudo tão organizado. E eu cheguei a pensar dessa forma. Assim. E aí eu lembro de ter ouvido alguma coisa que fala assim, nossa, quando está tudo muito tranquilo, se não está tendo resistência, né, principalmente para nós, né, que seguimos a Jesus, se não está tendo resistência, alguma coisa está errada. Né, e isso aí começou a mexer comigo. E realmente depois o barco começou a balançar. E, só que a gente às vezes não consegue enxergar. Né, às vezes a gente não consegue enxergar. Mas o que essa reflexão traz para nós hoje é isso. A gente poder começar a enxergar essas questões. Né, a gente enxergar como quando o barco começa a ser balançado. Né, o barquinho começa a ser sacudido. Lá em João, eu falei, né? Lá em João 15, se o Gil puder projetar para nós, João 15, versículo 1. Se os irmãos puderem abrir para poder acompanhar. Olha o que Jesus está falando para nós. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Olha o que Jesus está falando para nós. Né? Acho que está sendo muito claro. Né? Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Né? Nós somos os ramos. Né? E ele fala também sobre a poda. Né? Ele fala sobre a poda. Ele não fala, né, não, se estiver em mim, vai ser tudo tranquilo, o galinho vai ficar ali na bolha, vai ficar isoladinho, não vai acontecer nada. Não é isso que ele fala. Ele fala que aquele que está nele dá fruto, o Pai poda. Né? E a gente imagina por poda, né, algo desconfortável. Né? Algo que nos tira do nosso conforto, que vai ser pesado para nós, que vai ser desconfortável mesmo, que vai ser ruim. Né? E é isso mesmo que Jesus está falando, porque a gente cantou sobre isso, né? Uma coisa é a gente falar, né? Deus está no controle. Outra coisa é a gente realmente viver o controle de Deus na nossa vida, né? Porque falar é muito fácil, né? E a gente precisa realmente confiar nesse agricultor, né? Que Jesus está falando, nesse pai que é esse agricultor. Porque, igual eu falei, é muito fácil nós sermos ramos, né, e falar que a gente confia enquanto as nossas folhinhas estão todas verdinhas, enquanto ele não está podando.
Mas e a hora que ele começar a podar? Né? E a hora que ele falar assim, ó, o galinho vai ficar peladinho, vai ficar sem nenhuma folha. Eu vou tirar todas as folhas. Será que a gente confia? Né? Será que a gente confia nisso? Que ele sabe o que ele está fazendo? E a gente precisa confiar. Porque não tem nada, irmãos, que seja verdadeiramente conhecido, que não tenha sido testado e aprovado. Né? Se a gente pegar uma pessoa que faz uma invenção, a gente só vai saber se aquela invenção realmente funciona quando aquilo for testado e aprovado. Né? A gente vai comprar um carro, por exemplo, a gente não, né, a pessoa está vendendo e fala, quanto que é? Não, é tanto. Não, toma aqui, me dá aqui. A gente não faz isso. Né? A gente faz o teste primeiro, a gente leva para olhar, a gente leva, né, para poder tomar uma opinião. E às vezes a gente quer que a nossa fé seja diferente. Né? A gente quer que a nossa fé que não tenha nenhuma prova, que não tenha, né, nada que venha a nos tirar da zona de conforto. E não é assim. A gente, como eu disse, né, tudo precisa ser realmente provado, tudo precisa ser realmente testado. Por isso que eu falo, né, que essa reflexão de hoje ela é difícil mesmo a gente poder olhar para a provação, né, e agradecer pela aprovação. Né, a gente está ali e agradecer. Né, Pai, obrigado por isso, porque eu sei que isso vai me deixar diferente depois. Né, é uma coisa assim que realmente é muito difícil, mas é necessário. É necessário. Não tem como nós mesmos conhecermos os nossos limites, nós mesmos conhecermos a nossa fé, se a nossa fé não passar por determinadas coisas que precisa passar. Só aí a gente conhece o nosso limite, quanto mais Deus sobre nós. Né? O que Deus vai saber o que Ele tem na mão a respeito de nós, se aquilo não foi testado? Não é verdade? E a gente tem essa tendência de não querer. Isso é válido, é legítimo. Né? Dá medo mesmo. Já pensou a gente falar, Deus, pode mandar. A gente faz até assim, né? Deus, pode mandar, mas realmente é difícil. Mas vamos ver o que Pedro fala para nós lá, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha o que Pedro está falando. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Gil, volta no 6, por favor. Olha o que ele está falando, que a gente tem que exultar, né? Mesmo que agora a gente vai ser entristecido por algum tipo de provação. Né? Nessa versão, na NVI, está falando, devam ser entristecidos. Tem outra versão que fala, é necessário. É necessário. É isso que Pedro está falando para nós. É necessário. E o que isso resulta? Verso 7. Isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, aí sim, né, depois que a gente é entristecido, que a gente passa por aquilo, que a nossa fé é provada e aprovada, aí sim, a nossa fé é mais valiosa do que o ouro, que perece, porque ele é refinado pelo fogo. Né? O fogo ainda tem poder sobre o ouro. Mas a nossa fé, aquilo que fica depois da provação, aquilo que fica depois da tempestade na nossa vida, né, isso é mais valioso do que o ouro. E resulta em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, quando a gente estiver na glória, né, as nossas provações, aquilo que a gente passou, vai resultar nisso daí, ó, resultar em louvor, honra e glória diante do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro está nos falando. E eu fui ver um pouquinho mais, né, a respeito da vinha, e sabe o que acontece se no auge da seca, o agricultor, talvez influenciado ou não, ele resolver irrigar a vinha?
acontece que as raízes dela, ao invés de aprofundar, elas voltam para a superfície. Né, elas voltam para a superfície para poder pegar, né, aquela umidade daquela irrigação. Né, então, por isso que eu estou falando, né, o nosso pai é nosso agricultor, a gente precisa confiar no que ele está fazendo. Né, talvez ele está olhando e está falando assim, um pouco mais. Né, e nisso, a gente, né, no nosso desespero, na nossa ânsia, né, e quantas vezes isso acontece, a gente busca ele, a gente aprofunda mais, a gente ora mais intensamente, a gente dobra o nosso joelho, né, e com isso a gente obtém um resultado, né, um resultado diferente. Né, então é confiar nesse agricultor, né, confiar, ele sabe a hora certa. Né, e graças a Deus, irmãos, né, meditando sobre isso, refletindo sobre isso, se a gente puder olhar um pouquinho para trás, né, aquilo que a gente passou, né, eu mesmo faço isso na minha vida, né, e hoje, falando por mim, eu só estou aqui graças à dificuldade, né, graças a coisas que eu passei que me trouxeram para perto dele, graças a Deus, e a gente vê o tanto que ele é bom, mesmo quando ele manda, né, o vento, a tempestade, a provação, ele é bom. É muito bom porque ele nos balança, ele nos chacoalha, ele quer fazer isso por nós, ele tem que fazer isso por nós. E nós precisamos mudar um pouco o nosso entendimento para a gente poder querer isso também. Sei que é difícil, mas a gente precisa querer isso, a gente precisa querer ser balançado. A gente precisa querer que ele mexa cada vez mais em nós, como agricultor que ele é. A gente precisa querer que ele nos tire do nosso lugar, que ele nos tire realmente da nossa zona de conforto. Isso é bom para nós, né? Isso é crescimento para nós. Então é por isso que muitas vezes ele manda a tempestade, é por isso que muitas vezes ele manda aquela seca rigorosa e muitas vezes a gente, como eu falei, a gente realmente não entende. Mas, né, que a gente possa amadurecer nesse sentido, da gente, né, ver de uma forma diferente, né? A gente fica, quando a seca vem mesmo, né, a tempestade vem mesmo, a gente fica louco, né? Fala, pai, o que o senhor está fazendo? Pai, o senhor esqueceu de mim, eu estou aqui, o negócio está meio feio, o barco está virando, né? Foi isso que a gente viu que aconteceu. O barco está virando, o que é isso? Mas ele é o agricultor. Ele é o agricultor que não só tem toda a sabedoria, ele é o agricultor que ele é o criador de todas as coisas. Ele é o criador, né, ele sabe todas as coisas, foi ele que criou. E ele que está tomando conta. Então ele sabe a hora certa, né, e nós damos graças a Deus por isso, ele sabe a hora certa, né, de mandar o vento, de mandar a tempestade. Ele sabe o tempo certo, ele sabe a duração da tempestade na nossa vida, né, ele sabe a carga certa, que ele tem que colocar, e ele é bom, e ele é misericordioso. Né, a palavra dele diz que ele não dá um fardo maior, né, a tentação não é maior do que o que a gente consegue suportar, então ele sabe, né, ele sabe dosar. E ele como agricultor, ele quer produzir esse vinho, safra especial na nossa vida. Né, não tem nenhum agricultor que quer produzir alguma coisa ruim. Né, e o nosso Pai que está no céu não é diferente, ele quer produzir esse vinho especial, que nós sejamos esse vinho, safra especial, né, quando a gente tiver, como falou ali, né, quando Jesus Cristo for revelado, e a gente ser esse vinho, essa safra especial. E qual que é o segredo, então, irmãos? Né, de como a gente pode começar a caminhar nesse novo entendimento? É saber que Deus, nesses momentos de provação, nesses momentos do vento, da tempestade, Ele está falando. Ele está falando com a gente. Né? Ele tem propósito. Né? O que vem da parte dele tem propósito para a nossa vida. Tudo tem, como eu falei, o motivo, o porquê, a hora, a quantidade, tudo tem. Né? E o segredo é a gente amadurecer para a gente poder buscar essa linguagem de Deus. O que Deus está falando conosco ali naquele momento de dificuldade. Então o segredo é a gente começar, a gente buscar entender o que Ele quer nos dizer. Né? E eu tenho uma interpretação pessoal, né, disso daí, que Ele fala com a gente. E se a gente não ouvir,
né, eu lembro que uma vez a pastora Rose, ela compartilhou sobre a gente aprender de olhar, né, ou seja, a gente aprender, a gente não precisar passar por tudo para a gente poder aprender, né, a gente aprender de observar as coisas ao nosso redor, né, e então eu imagino que ele fala, né, se a gente não ouvir, ele vai precisar falar de novo, e aí eu acho que ele vai precisar às vezes aumentar um pouquinho a entonação, e se a gente não ouvir, ele vai precisar falar de novo. E aí ele vai aumentar um pouquinho mais a entonação. Então, que a gente possa buscar, né, entender, né, isso é um processo, isso vai levar tempo, né, cada um vai ter o seu tempo, da gente aprender a entender o que Deus está nos falando, o que Deus nos fala desse lugar, né, desse lugar de dificuldade, desse lugar de provação. E também, o que nos ajuda, também é segredo, né, diante, né, dessa reflexão, é a gente já começar a olhar, né, como eu falei, a gente começar a olhar para as provações, olhar para essas adversidades, para essas tempestades, para esses ventos fortes, a gente já começar a olhar com um olhar diferente. Isso também vai ser segredo, né, a gente entender a linguagem de Deus e a gente já começar a olhar de uma forma diferente quando isso começar na nossa vida. Né, então, eu passei um momento assim, né, que tudo estava muito bem, estava organizado, estava tudo funcionando redondinho, e aí de repente começou a chacoalhar. E de repente as coisas, eu vi que algumas coisas que eu me apoiava foram tiradas. Né, a organização que eu me apoiava, ela foi tirada. Coisas que eu tinha como tranquilas, garantidas, foi tirado. Né, e aí ele me trouxe para isso, ele me trouxe para essa reflexão. Sabe, de que tudo tem esse propósito, da gente poder conseguir enxergar e já da agora para frente, né, que as próximas que vierem, se é que eu sair, né, se é que a gente sai, né, disso, que as próximas eu já consiga entrar já com um pensamento diferente, já olhando, já tentando entender da parte de Deus, né, o que Ele tem para mim com aquilo ali. Eu acho que isso é o segredo. E o que a gente tem que fazer sempre, irmãos, é olhar para Jesus. Momento de dificuldade, momento de adversidade, tempestade, olhar para Jesus. A gente sabe a receita do bolo, a gente sabe o que a gente tem que fazer. É certo que muitas vezes a gente derrapa, né? Mas é olhar sempre para Jesus. Por quê? A gente, na palavra de Deus, fala que Jesus passou pelo deserto. E como a gente está vendo, muita coisa é necessária. O deserto foi necessário. Mas a história terminou no deserto? A história não terminou no deserto. O deserto foi necessário. Mas a história não terminou no deserto. O que veio depois do deserto? Vitória. Vitória. Ele venceu a tentação, todas as tentações do inimigo. Veio vitória. E outra coisa que foi necessária, e talvez a maior delas, talvez a maior tempestade que poderia acontecer, que é isso aqui, né? É a cruz de Cristo. Talvez a maior tempestade. E ela foi necessária? Ela foi necessária. O próprio Jesus, depois, falando sobre a cruz, ele fala que foi necessário. Que foi necessário que se cumprisse o que estava escrito. Que foi necessário que ele passasse por aquilo ali. Mas a cruz é o capítulo final? A cruz não é o capítulo final. Sempre vai ter a ressurreição. Existe a ressurreição. De toda provação, de toda adversidade, de toda tempestade, a gente tem essa tendência, irmãos, de olhar, né, a tempestade e olhar essas coisas negativas só pela visão das perdas, né? Do que a gente perdeu, aquilo que foi destruído. Mas o convite essa noite é a gente olhar com outros olhos. A gente olhar com esse olho de que é necessário e que aquilo traz renovo. Né? A gente vê uma tempestade em determinado lugar, aquilo destrói. Né? A gente olha com o primeiro olhar, aquilo destrói. Mas vai olhar lá depois de um tempo, aquilo está sendo restaurado. Né? O próprio Deus, o próprio agricultor, o Pai, ele restaura, aquilo é renovo. Né? E assim é para as nossas vidas. Que a gente lembre, né, sempre que a provação ela não é o fim da história. A ressurreição é o fim da história. A vitória é o fim da história. Né? E nós sabemos,
todas as promessas, né? Hoje estava, né, reparando, né, tudo que a gente cantou, todas as ministrações, né, que aconteceu, né, e tudo de acordo, né, com essa palavra, com essa reflexão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queria convidar os irmãos, então, para ficar de pé, para a gente ter uma palavra de oração. Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, ó Deus. Obrigado pela Tua casa, Senhor. Obrigado pela vida de todos aqui presentes, ó Deus. Obrigado pelos que estão em casa, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, do Senhor falar aos nossos corações, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha a plantar essa semente dessa palavra, ó Deus, essa semente sobre as provações que nós passamos, ó Pai. Essa palavra de esperança, ó Deus, que foi trazida para nós aqui hoje, ó Deus, que o Espírito Santo possa colocar essa palavra no nosso coração, ó Deus. Que nós possamos lembrar, ó Deus, que o Senhor é o agricultor. O Senhor está cuidando de todas as coisas, ó Deus. Que nós possamos lembrar, ó Pai, nos momentos de tempestade, nos momentos de inverno rigoroso, nos momentos de verão escaldante, de terra seca, que a gente possa sempre lembrar, Pai, que o Senhor está tomando conta de tudo, ó Deus. Que o Senhor sabe o tempo certo, que o Senhor sabe a hora certa, o Senhor sabe o peso certo para todas as coisas, ó Deus. Que nós possamos confiar, Senhor, cada vez mais em Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, buscar sempre o entendimento, ó Deus, o entendimento que o Teu Espírito Santo nos dá, Pai. A revelação daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos trazer, ó Pai. Que a gente possa, como a Tua palavra diz, que a gente possa ficar atribulado, mas não desesperado, ó Deus. Que a gente possa ficar aflito, mas que a gente não venha a nos desesperar, que a gente não venha a desistir, que a gente não venha a entregar tudo, ó Deus. O Senhor é bom, Pai. Até a provação que o Senhor manda é boa, ó Deus. Eu quero te pedir perdão, Pai, essa noite, por todas as vezes, ó Deus, que nós murmuramos, por todas as vezes, Pai, que nós reclamamos, que nós pensamos, ó Deus, que estava tudo perdido. Senhor, perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos porque a gente ainda não enxerga muita coisa, ó Deus. E nós te pedimos essa noite, Pai, abre os nossos olhos, que a gente possa enxergar, ó Deus, o que o Senhor tem para nós, enxergar a Tua linguagem para a nossa vida. A Tua palavra diz que o Senhor disciplina aqueles que o Senhor ama, ó Deus. Então, que a gente possa continuar a ser disciplinados pelo Senhor. Em todo o tempo, ó Deus. Nós queremos colocar aqui essa noite, Pai, diante de Ti, o nosso coração, para sermos disciplinados, ó Deus. Que nós possamos entender, Senhor, o propósito. Entender o que o Senhor está fazendo. Confiar no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria convidar o Tony para poder dar a bênção. Amém. Paz do Senhor. Amém. Só uma coisinha rápida que eu quero falar aqui, só comentando o que o pastor falou, é que certa vez, né, quando Cristo estava com seus 12 discípulos, falou assim, olha, vão à frente, vão até a frente no barco e eu vou orar. Aí Jesus foi orar, né, os 12 foram no barco e aí Jesus, de um tempo, foi ao encontro deles. Só que não foi de barco, né? Ele foi caminhando sobre a... Realmente confiar, né? Os 12 discípulos tinham essa fé e confiavam e sabiam quem era Cristo. E aí Cristo caminhando sobre o mar, né, andando ali, Pedro falou assim, quem é aquele ali? É um fantasma? É alguma coisa? Não. Aí ele falou, sou eu. Pedro, com a voz de Cristo, soube quem era ele.
falou assim, se for tu mesmo, meu Senhor, me mande ir até ti. Aí ele falou assim, Pedro, então vem até mim. E aí Pedro colocou um pezinho na água, o outro pezinho na água, e foi caminhando. Aí o pastor falou sobre ventos fortes, tempestade. Ali tinha ventos, estava no meio do mar, tinha tempestade ali vindo, tinha água batendo nos seus pés, no seu joelho, molhando as suas roupas. E ele falou assim, e aí Pedro começou o que? A afundar, a não mais confiar, a não mais sentir a presença de Deus, né? A não mais estar tão próximo de Deus, de Cristo. E aí ele começou a afundar. Ele afundou e cantamos aqui, invoca-me. Pedro, com a sua palavra, ele chamou Jesus. Mas não fala que Cristo estava longe dele. Porque Cristo simplesmente estendeu as mãos e o puxou. Então, ou seja, em toda situação, em toda tempestade, em toda luta, em todo choro, vai estar do nosso lado. Sempre, 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 sempre do nosso lado. E basta nós falar assim, olha Jesus, eu não aguento mais. Eu estou afundando. Eu estou, está muito forte. É só falar assim, invoca-me. Invoca-me que eu vou até ti. Eu vou até ti. Isso está aqui, falando sobre esse projeto aqui, esse projeto, tá? Não é simbolismo, não é nada, mas é um ato de fé. Um ato de fé. Aqui deve ter choros, Aqui deve ter tempestades, aqui deve ter lutas, não sei, mas aqui há uma esperança, aqui há uma fé. Há algo que nós colocamos aqui, quem quiser também colocar aí, ainda hoje, pode colocar, isso aqui vai o ano todo, até dezembro, pode colocar, porque aqui é a confiança, é a esperança, de que eu tenho fé em algo que é maior que o mundo, em algo que é maior que qualquer coisa. O pastor falou, aquele que criou, aquele que nos criou, nos conhece profundamente. Então, quem quiser colocar, ainda pode colocar. Vamos orar, por esse espírito também aqui, por esses espíritos aqui, esses sonhos, esses projetos que estão aqui. Vamos concluir e também terminar. Acho que a Lara vai colocar, Vamos esperar só um segundinho, irmãos. O pessoal acho que vai colocar. Esperar os irmãos virem aqui na frente colocar, e Deus também é aquele Deus também é aquele que conhece. Deus usou Abraão, falando assim, olha Abraão, você vai ser pai de muitos, mas Abraão não tinha filho. Usou Noé, escutou e construiu uma arca, Ele usou Moisés, pastor de ovelhas, para poder ser o maior líder, que conduziu o povo até ali a terra prometida. Ele usou diversos nomes, e Paulo, finalizando tudo, falou assim, eu sei viver muito, sei viver com pouco, mas sei viver porque eu vivo para Cristo. Eu vivo para... Então essa é a conclusão, Os irmãos já estão acabando de escrever. Mais um segundinho, para nós estarmos aqui concluindo, encerrando este culto dessa noite. Amém. Só mais um pouquinho, irmãos, por favor, tenha um pouco mais de paciência. Deus é maravilhoso, Nosso Deus é grandioso, sabe de todas as coisas, sabe do intuito do nosso coração, sabe dos nossos sentimentos, do nosso pensamento. Ele é o único que conhece cada um de nós, no íntimo de cada um. Ele é o único que sabe dizer o que nós estamos passando, nós estamos vivendo. Ele é o único, Deus. Vamos orar. Essa é a questão mais para frente. Pai, obrigado por este momento, Senhor, por este ato de fé que aqui essa noite nós estamos, meu Pai amado, colocando aqui no teu altar, meu Pai, na sua presença, meu Pai amado, aqui esses pedidos, querido Deus. Estamos aqui nesta hora, meu Pai amado, confiando em Ti, meu Pai, mostrando, meu Pai, que estamos debaixo da Tua vontade, do Teu querer, debaixo das Tuas
mãos, meu Pai amado. Aqui eu não sei o que tem, mas o Senhor sabe, o Senhor leu, eu creio que o Senhor leu cada papelzinho que está aqui neste vaso, meu Pai amado. Cada papelzinho que está aqui, meu Pai. E eu creio que aqui está saindo um cheiro suave que está chegando até o seu altar. Um cheiro suave, como incenso agradável a Ti, meu Pai, está chegando nos pés do altar. E eu creio que o Senhor olhou cada papelzinho com o maior carinho do mundo, porque o Senhor é o Deus, um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama profundamente. Obrigado por tudo, por este culto, meu Pai, por cada um que veio aqui esta noite, os que estão também em casa, nos assistindo esta noite também, que a paz do Senhor esteja com vocês, nos seus lares, que a paz do Senhor venha ser essa semana com cada um de vocês, com cada família, meu Pai, com cada um que também está enfermo nesta noite, que venha se recuperar, que venha, meu Pai amado, ser curado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos esta noite e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Amém.